E aí, pessoal, nós somos os Lebudedes. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir nossa página no Facebook. E não deixem de compartilhar os programas com seus amigos pelo WhatsApp. Oi, eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Tabata. E hoje trazemos um tema muito interessante. Vamos falar sobre 3 religiões que são muitas vezes confundidas e, infelizmente, ainda sofrem muito preconceito. Estamos aqui hoje para debater um pouco sobre Espiritismo, Candomblé e Umbanda. É claro que isso é apenas a ponta do iceberg. Para conhecer mais sobre, é necessário estudo e pesquisa. Mas viemos aqui esclarecer um pouco sobre essas crenças. Bem, vamos ver alguns pontos que se assemelham e outros que divergem. Mas lembrando sempre que todas as 3 merecem respeito. E para isso, estamos aqui com a Luana Gonçalves, que é candomblessista. Oi, eu sou a Luana, sou professora de História, sou umbandista desde que eu nasci numa família de Umbanda, mas hoje eu frequento Candomblé. Frequento Candomblé há 10 anos e sou iniciada há 6 anos no Candomblé. Bem, para começar o nosso assunto, precisamos falar um pouco sobre a origem destas religiões. Como começou cada uma? Como surgiu o Espiritismo? Bem, o Espiritismo começou no século XIX através de um fenômeno que agitou a Europa, as mesas girantes. As mesas girantes aconteciam em salões após os saraus. Elas erguiam-se no ar e respondiam às questões mediante as batidas no chão. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, Hippolyte Léon Denisart Rivail. Rivail era pedagogo francês e fluente em vários idiomas. Foi ele quem estudou as mesas girantes e, através desse estudo, ele codificou a doutrina espírita, nascendo assim o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. O professor Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina codificada por ele tem caráter científico, religioso e filosófico. Em relação ao Candomblé, como surgiu essa religião? Bem, o Candomblé no Brasil surgiu através da diáspora negra por volta do século XVI. Começou com o tráfico de escravos negros oriundos de diversas cidades da África. O Candomblé, como conhecemos hoje no Brasil, não existe em outros países da África, pois devido à união de diversos escravos diferentes regiões, numa mesma senzala surgiu a miscigenação de fundamentos dado a origem ao nosso Candomblé. Ou seja, o Candomblé que a gente conhece dentro do Brasil, ele não é cultuado na África, porque na África, cada tribo tem um orixá determinado. Ou seja, aquele orixá de uma tribo tal não é cultuado em outra tribo. E esse Candomblé que a gente conhece dentro do Brasil foi uma mistura a partir do momento em que esses escravos chegaram ao Brasil, se encontraram e precisaram ressignificar aquilo que eles tinham na África. Então, eles juntaram aquilo que eles conheciam de religião e formaram o Candomblé. Então, o Candomblé é o culto dos orixás que teve uma origem na África. O Candomblé ele pode ser denominado de 3 formas, como a gente conhece, nações. Ou seja, os escravos oriundos do Iorubás, os escravos Jejes e os escravos Angola, Congo. Então, dentro do Candomblé que a gente conhece no Brasil, a gente vai conhecer como nação Angola, nação Queta e nação Jeje. São diferentes, mas no fundo levam ao mesmo lugar. E dentro da África, eles se encontraram aqui e trouxeram essa religião para criar uma resistência. Dentro desses espaços, das senzalas, dentro dessa questão de relembrar essa África que ficou para trás. E em relação à Umbanda, como se deu início? Então, a Umbanda ela surge mais ou menos no começo do século XX, né? E no final do século XIX, dizem que já tinha um ensaio da Umbanda acontecendo em vários territórios, porque também a gente vivia um período de pós-abolição, onde esses negros eles tinham acabado de ser libertos e estavam procurando o quê? Se proteger daquilo que ficou para trás. Ou seja, eles saíam das suas senzalas, onde eles eram acolhidos de qualquer forma. Porque assim, ali no caso eles tinham comida, tinham um trabalho assim, por mais que seja escravizado. Sim. E então com a abolição eles saíram de um local desses e ficaram soltos, sem emprego, sem nada. Portanto que tem na história diz que
Alguns até continuaram trabalhando. Sim, Tô errado? mas foram poucos. Foram poucos porque aí nesse momento teve a imigração italiana, a imigração alemã e japonesa para fazer esse branqueamento da população. Então eles queriam branquear a população. E o candomblé é uma religião de negro. Então hoje em dia a gente tem até uma vertente que fala de racismo religioso. Ou seja, a religião de negro causa esse preconceito que se tem. Então, nesse momento já tinha o kardecismo, que é uma religião europeia que, na verdade, não sofria discriminação nesse momento porque a maioria das pessoas que participavam da religião eram brancos. Tentando nesse espaço manter essas religiões no espaço público, porque antes era dentro da senzala, e a partir desse momento ele passa a ser público. As pessoas precisavam de espaço para cultuar. Existia um médium, que o nome dele era Zélio de Moraes, e ele, no dia 15 de novembro de 1908, uma vez de kardecismo, esse caboclo, ele recebeu uma entidade que as pessoas não conheciam. E ele se apresentou como o caboclo das 7 encruzilhadas. Houve um estranhamento das pessoas que estavam ali naquele momento. E a partir daí, ele foi... essa entidade ela foi embora e falou que voltaria no dia seguinte, dia 16 de novembro, no mesmo horário. E ele chegou nesse momento, havia várias pessoas, espíritas e pessoas mesmo da comunidade, e ele se apresentou e falando que a partir daquele momento ele fundava uma religião chamada Umbanda, onde essa religião trabalharia com a caridade, com os ensinamentos do Evangelho, que Cristo seria a principal palavra, e os pretos velhos e caboclos brasileiros trabalhariam nessa religião. A Umbanda em si ela foi criada justamente para essas entidades brasileiras, que são esses negros que vieram da África e esses índios que já eram os donos da terra. E ela sofre menos preconceito, porque ela também tem uma coisa mais ligada ao catolicismo, ao espiritismo, não com sacrifício de animais, igual o candomblé. Ela tem uma diferença. E ela sofre um preconceito, mas ela é uma religião mais urbana. Enquanto o candomblé ele estava no interior dos locais para não ser descobertos e perseguidos, a Umbanda ela estava mais na parte urbana. Hoje a gente coloca tudo no mesmo pacote, e o preconceito, independente de candomblé, Umbanda ou espiritismo, acabam tendo essa relação menos distintas, né, gerando o mesmo preconceito. E a Umbanda já ia falando, né, a mistura da parte africana com o catolicismo. Sim, porque existiu também, no determinado momento, onde esses negros eles criaram o sincretismo religioso, ou seja, santos católicos com características desses orixás africanos seriam comemorados nesse dia, desses santos católicos, aquele orixá que era de devoção de cada um. Então eles começaram a pegar santos católicos que tinham as características, ou seja, um guerreiro, São Jorge. Então a gente vai cultuar um orixá africano nesse dia, que aí despistaria também esse dono desse escravo como se ele estivesse comemorando aquele dia, porque o catolicismo ele era a religião oficial do Brasil. Então, de qualquer forma, mesmo não entendendo, esse senhor, ele não poderia reclamar. Ele está comemorando São Jorge, ou Nossa Senhora da Aparecida, ou Nossa Senhora da Glória. E por que eu vou reclamar? Bem, e a Bíblia? Ela é usada nessas 3 religiões? Quem é Jesus para o Espiritismo? No Espiritismo, nós não temos o costume de utilizar a Bíblia. Utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são passagens de Jesus, no caso interpretada ou explicada pelos espíritos, pela visão dos espíritos evoluídos. E o que acontece? E o Jesus? E quem é Jesus para o Espiritismo? Jesus é o guia, o modelo, e é a doutrina que ensinou e exemplificou a expressão mais pura da lei de Deus. No candomblé, essa questão do uso da Bíblia ela não existe, porque até então o candomblé ele foi ter contato com essa questão de Bíblia e de catolicismo e de Jesus Cristo a partir do século XVI, quando esses escravos vieram para o Brasil. A religião do candomblé e da Umbanda ela acaba tendo um problema muito grande porque ela é passada pela oralidade. Então, a oralidade é aquilo que é passado pelos seus antepassados. Você vai passando por gerações aquilo que você aprendeu, aquilo que é cultura num determinado local. E isso, houve até debates assim, do governo mesmo, em questão de o candomblé não ser considerado religião, porque ele não tinha um livro a se seguir. Está comprovado que a história oral tem comprovação, ela tem como você tirar a base dessa oralidade, e por isso que a gente tem vários
tem griots na África, que são esses responsáveis por essa passagem dessas histórias, e o candomblé ele se aprende com aquela vivência ali, é a vivência, o candomblé é a vivência, é o dia a dia, é a oralidade, aquilo que é passado por aqueles que estão acima, para aqueles que estão entrando e aprendendo, até você, nunca se aprende tudo, né? Eu acho que em todas as religiões, eu acho que é do dia a dia. Então, a questão de Jesus Cristo também, como Jesus foi inserido no século XVI, não existia essa ideia de Jesus Cristo para o candomblé e principalmente para a África. Existia um mito da criação do mundo, onde existia a criação do mundo, o Batalá e Orumilá, que seria um homem e uma mulher, mas não por uma questão de sexualidade, ou seja, não houve sexualidade, houve uma questão de encantamento, de cósmico, onde esse mundo foi criado. E Oxalá, que dentro do candomblé seria a divindade mais suprema, seria esse Jesus Cristo, dentro do candomblé. E da Umbanda também. Pode ser Zambi, pode ser Oxalá, dentro da Umbanda também. Mas a Umbanda tem um pouco dessa questão da Bíblia. Então a Umbanda, ela, em determinado momento, ela seguiu essa doutrina do catolicismo, até então para se inserir. Mas hoje mesmo a Umbanda ela também é uma religião passada por esses ensinamentos do dia a dia, da caridade, do amor ao próximo. Então ela não tem um livro também a ser seguido. E assim, ela não tem um livro próprio, né, para ela. Mas o que eu já conversei com um amigo meu e ele falou uma vez que ele estuda Kardec. Isso aí. Eu tenho os 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, que eu usava na época que eu era da Umbanda. Usava porque realmente você tem um entendimento muito grande. Assim, na minha opinião, eu acho que o Espiritismo, independente de qualquer religião que a gente siga, o Espiritismo deve ser uma religião paralela. Enfim, explica muito bem tudo, dá conforto. Eu acho que deveria ter esse conjunto. Se as pessoas fossem um pouco menos ignorantes, eu acho que as pessoas poderiam viver melhor dentro desse contexto do Espiritismo e de outras religiões. Porque às vezes você se sente bem numa missa, se sente bem em um determinado local, mas o Espiritismo ele te dá um caminho, ele te dá risca um paralelo ali para você seguir. Então, realmente o que você falou é verdade. O livro dos espíritos dos médios ele também é muito usado dentro da Umbanda também. No candomblé não. O candomblé é oralidade, é o que é passado, é o que você aprende ali no dia a dia. Geralmente dos mais velhos para mais novos. Na prática. Como já se sabe, o Espiritismo acredita na questão da reencarnação. E a Umbanda e a Candomblé? Como lidar com esse assunto? A Umbanda também acredita na reencarnação. Mas o Candomblé, ele acredita o quê? Ele acredita que essa pessoa que morre, ela vai virar um ancestral que ele pode viver ali naquela mesma família como um ancestral protetor. Ele não vai reencarnar, mas ele vai ser aquele protetor daquela família, aquele que voltaria à terra, que a gente chama de Aie, ele iria para o Orum, que é o céu, e voltaria à terra para proteger aquela família. Tem até algumas vertentes do candomblé, que são cultos diferenciados, cultos ancestrais, que esses ancestrais daquela família, eles vivem aqui, junto, dentro dessa família, protegendo, eles se apresentam em determinados momentos de festas. Aquela pessoa que já se foi, ele vira um protetor daquela família, um ancestral protetor. Para eles era muito importante. A morte não é o fim, como no Espiritismo. É uma continuidade e aquela morte ela precisa ser o quê? Festejada. A morte para eles tem um significado muito grande. Porque a gente sabe que vai morrer e aquele momento ali precisa ser de festa e celebrado. E quando chega aqui, a nossa visão europeia de morte é luto. Aquilo acabou. Existe o enterro onde as pessoas precisam sofrer, e para o africano não é isso. A gente sabe que dentro dessa eram 200 dias de navio, 300 dias de navio, quantos não morriam no meio do caminho? Então ali ele perdia todo esse significado de morte, que dentro do candomblé a morte ela é muito importante. A gente usa branco no candomblé para a morte, que seria um momento de paz daquele indivíduo que viveu aqui na Terra. Existem rituais fúnebres no candomblé que são belíssimos, que são festas mesmo. A morte pro candomblé é totalmente diferente. Até da Umbanda, que tem um pouco dessa questão do catolicismo, dessa parte fúnebre,
falar que a morte é o fim e de que a morte é uma tristeza, e dessa questão também da reencarnação. A gente acredita que vai reencarnar aquela pessoa que se foi em algum momento na Terra. Acho que ficou clara essa diferença do candomblé e do umbanda. Então o candomblé ele não acredita em reencarnação, mas não tem nenhuma linha ele dele. Ele acredita na ancestralidade que vive aqui, que alguns ancestrais mais superiores até de tipo assim, um patriarca da família. Isso aí, um patriarca da família poderia viver junto aqui. A religião que cultua ancestrais, ela é patriarcal, ela é homem. Só o homem ele pode viver como ancestral de uma família, a mulher não. A diferença das religiões africanas e do candomblé no Brasil é que nas religiões africanas geralmente o líder, o chefe espiritual é homem. E no Brasil a gente teve presença de mulheres que a religião foi a maioria das mulheres que fizeram a religião ser conhecida. Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Estela de Oxóssi, várias mães de santos que fizeram. Aí tem a presença da mulher aí como força, essa mulher forte, essa mulher que está buscando um novo espaço, que na África não tem. Na África a religião é patrilinear e no Brasil é matriarcal ou matrilinear. Então aí no Brasil, como não acredita na reencarnação, se tivesse ancestral, se uma mulher morrer, ela pode se tornar ancestral? Não, ela não vai se tornar ancestral. Não. Só o homem pode ser cultuado dentro desse culto ancestral. A mulher ela vai ter o seu ritual fúnebre como se não fosse o final, como se fosse uma continuidade, onde ela vai pro Orum, para esse céu, viver com esses orixás, enfim, entendeu? Mas nunca nessa questão de ancestral. A ancestralidade é estritamente para homem. No Espiritismo, nós não acreditamos na crença de santos e orixás. Acreditamos na existência de espíritos superiores. Que são os espíritos evoluídos, né? Isso, os espíritos evoluídos e aqueles que chegaram ao topo da sua evolução espiritual, eles não precisam mais reencarnar, a não ser, como no caso de Jesus, que encarnou na Terra em missão. Luana, e no candomblé e na umbanda? Então, no candomblé, a gente acredita em orixás. Esses orixás são deuses da natureza, são representados por cada elemento da natureza. Então a gente acredita nas forças da natureza, que são denominados a partir dos nomes que foram dados a esses orixás. Yansan, Ogum, Oxum. Cada orixá tem um elemento determinado na natureza. Então, também os orixás eles são representados o quê? Eles são a manifestação próxima aos seres humanos, podemos dizer. Eles sentem amor, eles manifestam raiva, guerreiam. Então, os orixás ele precisa do ambiente sagrado, mas ele precisa também desse ambiente de convivência com os seres humanos. Ou seja, ele está o tempo todo entre nós, dentro desses elementos da natureza que eu falei, no mar, na cachoeira, nas matas, no ar. Então, a gente tem representação desses elementos, o fogo, a água, a terra. A gente representa os orixás a partir daí. E a Umbanda, a partir desse secretismo religioso, ela também acredita nesses orixás. Só que foi como eu falei, esses orixás representados a partir de um santo católico. Também tem os pretos velhos, que pela vida que tiveram, eles passam ensinamento a essas pessoas que vão procurá-los em busca de algum conforto. Então eles são aqueles que trazem conforto, são curandeiros, passam alguns remédios ligados a ervas, são muito conhecedores de ervas. Do caboclo, ele já é uma entidade que também a Umbanda acredita, e muitos candomblés também acreditam, mas ele é oriundo da Umbanda. O caboclo também tem esse conhecimento com as ervas, ele é um espírito mais rude, de conforto. Alguns até falam dialetos de tribos que viveram naquele momento. Também na Umbanda, oriundo da Umbanda, a gente também tem os povo de rua, que muitas pessoas conhecem como Exu, que na verdade Exu é um orixá também no candomblé. Exu seria o primeiro orixá dentro da escala do candomblé. Ou seja, o primeiro a ser cultuado, aquele que toma conta, aquele que é o guardião, aquele que abre os caminhos. Por isso que foi associado a esse povo de rua da Umbanda, que são pessoas que viveram na boemia, viveram na rua. Muitos morreram, contam a história que morreram de traição,
Enfim, muitas pessoas associam a diabo, a coisa ruim ligada a outras denominações que não existem dentro da nossa religião. O candomblé não conhece diabo. O diabo ele é uma coisa que foi criada pelo catolicismo. Então esse povo de rua, ele são os nossos guardiões no dia a dia. Se eu falar muito que o candomblé e a umbanda existem rituais. E no espiritismo não existem esses rituais. Apenas existe o costume de fazer a prece, a questão do passe, da água fluidificada. Vocês têm isso na religião de vocês? No candomblé não. Mas na umbanda, muitas umbandas também usam água fluidificada, usam pedras para fazer do passe. Na umbanda também tem passe. A umbanda também, ela não faz sacrifício de animais, mas ela também faz oferendas de comidas, que seriam a comida referente àquele determinado santo ou orixá. No candomblé é diferente. Existe sacrifício de animal onde é oferecido para aquele determinado orixá, só que não dessa forma que às vezes é muito falado. Mas o animal, por que sacrificar o animal? Por que usar o sangue, né? Que essa é a essência de você sacrificar um animal, que é justamente esse cósmico, essa ligação com esse sagrado. E esse animal que a gente sacrifica dentro do candomblé, ele também depois é compartilhado pela comunidade. Isso aí é muito comum em África, não tão frequente como no Brasil, justamente porque o Brasil não é igual. E no Brasil a gente precisa desse sacrifício para rituais de feitura, quando a pessoa inicia no candomblé, quando a gente vai dar uma oferenda a esse orixá. E a gente também tem comidas que são oferecidas. O orixá não come, não é igual a gente que come, ele simplesmente tira essa essência. E essa essência fortalece aquelas pessoas que estão ali passando por aquele determinado ritual. Bem, é isso. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a presença da Luana. Foi muito gratificante, muito construtivo o nosso assunto. Gostei muito. Acredito que a Tabata também. E muito obrigada. Muito obrigada por eu poder estar contribuindo com o programa de vocês. E acho que será bem válido para os ouvintes. E é isso aí. E com isso, nós encerramos mais um programa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo mês. E não se esqueçam de deixar o seu comentário sobre o tema. Muita paz e luz para todos. Lebudes!